atual e o antigo. Ao longo da nossa história vem se observando a evolução do namoro. Antigamente você via mais a presença do respeito. Hoje os jovens desenvolveram maneiras novas de se relacionar, namoros à distância, internet, mídias sociais conhecidas como Facebook, WhatsApp e até o Skype, que fazem as conferências de vídeo. Tem se registrado o grande aumento no número de utilização dessas redes sociais para manter relacionamentos, muitas vezes as pessoas de Portugal, sendo que alguns anos atrás isso era inimaginável. O que pode ser chamado de namoro atual e namoro antigo? O namoro hoje em dia é mais aberto. Namorados e namoradas viajam juntos, dormem juntos e conversam muito, proporcionando um belo conhecimento, que isso vai proporcionar um casamento estável. Meninas de hoje em dia de 12, 13 anos e 14 namoram escondidos ou até mesmo com o deixar do pai. E os pais acabam deixando eles dormirem juntos, ficarem em lugares sozinhos, que acabam proporcionando sexo. Que no passado isso era muito rigoroso, os pais ficavam do lado. E que acontece com muito mais frequência no dia de hoje, né? Com o avanço da tecnologia de 1970 para cá, esse tipo de relacionamento ficaram mais comuns, né? Esse acesso que os adolescentes têm ao outro, eles aprimoraram, vamos dizer, né? Antigamente, o que hoje é chamado de paquera, antigamente era chamado de corte, que era uma aproximação que o casal tem que ter antes de namorar, certo? Só que eles levavam muito tempo, mais tempo, vamos dizer, para se conhecer, para conhecer um outro, essas coisas, né? E temos que saber que o namoro, ele é um conhecimento um do outro para o casamento. Que no passado tinha muito isso, as pessoas namoravam pensando em casar. Hoje em dia não. Muitas pessoas começam a namorar sem gostar da pessoa, só para ter o prazer do sexo, que antigamente era muito difícil. Uma outra coisa que a gente deve destacar também no namoro de antigamente, que diferencia muito do de hoje, era a supervisão que os adolescentes tinham que ter dos pais para que o namoro acontecesse, né? Foi? Certo. E uma das principais coisas que a gente deve destacar no namoro de antigamente era a supervisão que os adolescentes tinham que ter dos pais, ou seja, a aprovação dos pais. Os pais tinham que aprovar para que aquele namoro fosse permitido, né? E muitas vezes os namoros eram forçados, né? Eram arranjados. A filha tinha que ser arranjada com esse determinado homem, que era mais certo, né? Andava mais na linha, vamos dizer, e acabavam tendo uma relação meio insatisfeita, né? Porque ela não gostava realmente do homem e ficava por isso mesmo. Por isso, muitas vezes, as filhas acabavam namorando com outro rapaz por trás, né? Escondido. Namoros escondido, né? Isso? Os meios de comunicação talvez seja o grande vilão do avanço do namoro na atualidade. A mídia, a televisão, mostra hoje como os jovens se posicionarem, como agirem em um sexo oposto ou do mesmo sexo. De maneira mais apelativa, né? A gente tem nas redes sociais, em televisão, essa é uma maneira mais apelativa que os adolescentes devem seguir, né? O comportamento é uma coisa mais voltada ao sexo, né? Cada vez as meninas vêm usando mais roupas apertadas, curtas, justamente para chamar a atenção do sexo oposto. Os filmes também não ficam para trás. Os filmes hoje em dia mostram sexo, droga e não escondem nada. O filme mesmo, American Pie, American Pie, 1, 2 e lá vai. Mostra isso, sexo aberto. Não esconde nada, mostra livremente como os jovens se comportaram. E dessa maneira acaba influenciando os jovens de hoje, né?
Dessa forma, o namoro acontece de forma precoce, né? Acabando tendo uma gravidez indesejada, né? Por conta da aproximação exagerada e muito rápida que os adolescentes têm, né? Sem a supervisão dos pais, e acabam gerando gravidez indesejadas, né? E que acaba estragando o futuro de muitos jovens e que acabam tendo que arcar pela responsabilidade de criar um filho e dando fim à sua adolescência e perdendo a sua adolescência. Então o que podemos concluir com isso é que o namoro de hoje em dia atual é um namoro que tem curtição, nenhuma responsabilidade e tudo é permitido. Professor Levi Leite, e ele vai nos ajudar a explicar um pouquinho como era o namoro antigamente. O senhor é casado, certo? Certo. E como foi que o senhor conheceu sua mulher? Conheci fazendo teatro e eu era professor dela no 4º ano de magistério. Eu era professor e ela era aluna. Interessante. E como foi esse contato, assim, em primeira pessoa, assim, aquela primeira contato, você olhou assim e falou, tô interessado nela, como é que foi? No nosso tempo era mais difícil do que agora, né? Agora você já chega e já vai ficando. No nosso tempo era mais complicado, então a gente tinha que mandar bilhetinho escrito, tinha que trocar olhares, mandou bilhetinho, trocava olhares, a gente tremia as pernas quando um olhar cruzava com o outro, ficava com vergonha. Depois a gente era de uma cidade pequenininha, então no final de semana a gente passeava no jardim, que era a pracinha da cidade. Então a gente passeava na pracinha, andava, cruzava com as meninas, dava uma piscada. Então era mais ou menos assim o nosso namoro. Agora, a parte mais interessante, o primeiro beijo, como que foi? O primeiro beijo foi a gente fazendo teatro, o Alto da Compadecida do Ariano Suassuna. Eu era o bispo, ela cuidava do guarda-roupa do bispo. Então num dia que ela estava me trocando, me ajudando a colocar a roupa de bispo, e aí eu dei um beijo nela, foi o primeiro beijo que nós demos. E foi depois de quanto tempo mais ou menos assim que você já depois de uns 2 meses a 3 de frete. Deixa eu ver alguma coisa mais. E para fundar o namoro, foi como? Tá, e a gente conversou bastante, a gente... eu tive que pedir pro pai dela para poder namorar, porque o pai dela, eu era um professor, eu também não podia estar fazendo coisas erradas, né? Então, a gente não namorava na escola nem nada, mas a gente começou a flertar quando eu era professor dela. Então eu tive que pedir pro pai direitinho, fui na casa dela, pedi ela em namoro e aí nós começamos a namorar. Mas antes disso ela teve que terminar com o outro namorado dela porque ela era comprometida. O cara passou na frente mesmo. Passei na frente do japonês. Era o japonês namorado dela. Um bom menino, mas eu ganhei a disputa. Tá, muito obrigado. Tá. Mas antes, e o namoro hoje? Qual é a sua opinião sobre ele? Eu acho que os jovens precisavam pensar um pouquinho mais antes de começar a namorar. Eu só acho assim que o namoro está começando muito cedo e tem atrapalhado muitas vezes o estudo dos nossos jovens. Eu acho que namorar é bom, é necessário, mas tem o seu tempo. Então eu acho que a gente precisa começar a namorar depois que você já estiver encaminhado nos teus estudos, você já tiver uma noção do que você quer, para que isso não atrapalhe. Porque o namoro mesmo, ele deve namorar-se para conhecer a pessoa para casar. Se você começa a namorar uma pessoa muito cedo, você não tem emprego, não tem nada, então qual a perspectiva de futuro desse namoro? É complicado. E aí acabam se fazendo besteiras, tendo relação sexual antes do tempo, antes do casamento, meninas engravidam, perdem totalmente a sua juventude e aí vão chorar mais tarde. Então eu acho que tudo tem seu tempo. Espere, porque namoro é bom, desde que seja consciente, desde que você não atrapalhe a sua vida. Na hora certa. Né? Na hora certa. E para o senhor, quais foram os fatores que influenciaram esse avanço do namoro que termina em sexo?
a falta de moral no país, falta de Deus, famílias desestruturadas, os pais pouco tempo têm de conversar com os filhos e com as filhas, elas aprendem muita coisa na rua ou na escola de forma errada, elas necessitam, principalmente as meninas, de um carinho que muitas vezes não está recebendo em casa e acaba procurando num namorado. E eu vejo muitas meninas, e eu converso com meninas com 13 anos de idade, que acabaram precisando desse carinho que não recebe em casa, procurou num menino que, depois de que conseguiu o que queria, que é o sexo fora do casamento, deixou a menina sozinha. Então eu acho que o que falta mais é a família conversar. O que tem levado a essas coisas, para mim, é promiscuidade no mundo. Televisão mostrando coisas que não devia se mostrar, muito aberto, sexo em horários de novelas, e isso tem levado as meninas a imaginar que o mundo seria bom assim, mas muitas delas têm se decepcionado. Eu acho que a gente precisava conversar um pouquinho mais sobre isso, principalmente a família com as suas filhas e filhos também. Muito obrigado, pela sua participação aqui. Meninos.